boa noite. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 35. Programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Esta noite o tema Temor da Morte. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, então, Regina, dando início aos cumprimentos aos nossos ouvintes, expressando aqui a falta que vai nos fazer esta noite a amiga e trabalhadora desse programa, Martinha, não é isso? É isso aí, boa noite, Paulo, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Martinha, que já está nos ouvindo. Boa noite a todos entre os dois mundos que estão conosco nesta memorável noite. Muito bem, o tema é muito bom, mas antes do tema, como de praxe... Vamos à nossa prece de abertura. Vamos lá, então. Prece de abertura. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que devemos nos desvencilhar, mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. No entanto, cabe-nos operar, por nossa vez, a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem à vida. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, Regina, amigos ouvintes, vamos dar início ao nosso programa. Os temas desses programas, Regina, em geral, são muito interessantes, suscitam muitas argumentações, atraem muitas atenções, mas hoje, em especial, e pena que não temos aqui a nossa brilhante argumentadora Martinha, hoje é um programa que interessa não a um público reduzido, senão, digamos assim, a 7 bilhões e meio de habitantes do planeta Terra, né? Você está falando só dos encarnados. Só dos encarnados, o temor da morte. Mas vamos lá então, vamos abordar o tema
o temor da morte. E já de cara perguntamos quantos de nós já parou e pensou na morte como algo bom e até mesmo normal. Ou nós ainda somos daquela geração que acha que vai morrer e vai levar a vida de modo inconsequente e irresponsavelmente. O fato é que esse dia chegará para todos nós. Assim, quanto antes pudermos investigar o que há do outro lado da vida, melhor será. Não digo que devemos cultuar a morte, mas sermos realistas e analisarmos por outro ângulo, o de que somos espíritos imortais. Sob esse ângulo, a aceitação será menos traumática, mais leve, concordam? Sim, menos traumática. Mas, para aqueles que, como eu, ainda estão trabalhando, tentando compreender esse fenômeno, a abordagem do assunto é essencial. Não só você, Regina, eu também estou trabalhando bastante nesta seara. Então, aí a pergunta que fica é: o que é a morte? Ela não pode ser calada. Qual seria então o significado deste desfecho que alcança os que nos cercam e também nos atingirá mais cedo ou mais tarde? Quanto mais desejamos nos afastar desse trágico fim, não vê-lo presente entre os nossos estimados, mais ele se aproxima, se fazendo mais vivo, não pedindo qualquer licença, pois todos sabem que, ao nascermos, já começamos a morrer, visto ser o fatalismo biológico uma lei da natureza. E então a pergunta: será este um destino cruel, assinalado por Deus, do qual não podemos fugir nem retardar, tampouco ludibriar? Bom, Paulo, o que torna a morte tão terrível? Por que não a aceitamos? Por que a negamos? Ela realmente existe? Ela é um castigo de Deus, principalmente quando uma criatura jovem desencarna? Olha, Regina, eu tenho a impressão que esse programa terá mais perguntas do que respostas. O que é necessário para a sustentação da serenidade e do equilíbrio diante da partida de um ente querido? No que pode nos beneficiar a vivência de uma religiosidade mais equilibrada? E no que consiste a contribuição da doutrina espírita para essa inevitável realidade? Pois é. A despeito dessa inevitabilidade que você fala, nós vamos tocando a vida, deixando de lado a questão da mortalidade física, e é o desconhecimento e mesmo o despreparo em relação a ela que a tornam tão terrível. Porque o ser humano tem essa coisa de temer o desconhecido, mas, voltando aqui ao Espiritismo, se as suas implicações da morte vão se tornar assim mais intensas e conflituosas se a enxergarmos como um fim absoluto ou algo inaceitável ou ainda uma maldição sobre a nossa vida. A morte não é um fato totalmente inesperado e muito menos isolado. Ela é simplesmente a consequência inevitável da vida. Negá-la significa jamais permitir um trabalho de elaboração deste medo e desta ansiedade que frequentemente ocorrem quando o indivíduo se depara com a partida de entes amados ou quando ele mesmo se encontra na iminência de empreender a sua própria viagem, não é, Regina? Isso aí, vamos explicando como acontece em todas as atividades que nós temos na vida. Essas sensações de desespero, de insegurança sempre nos assaltam quando nos vemos obrigados ou até mesmo desafiados por alguma ação inesperada ou intencionalmente abordada. Por exemplo, se nós desejarmos tirar a carteira de motorista, nós temos que enfrentar exames teóricos e práticos, ou seja, estaremos diante de um desafio cujas dificuldades, mesmo que tenhamos nos preparado, nos causará alguma ansiedade, uma insegurança e um certo grau de temor. Imagine-se então tais sensações ampliadas em se tratando da nossa própria segurança, da nossa própria vida. Pois é, Paulo, estudos sobre o estresse quase sempre identificam a perda de um membro próximo da família como sendo o fato mais perturbador da vida cotidiana. É natural que seja assim,
pois a morte dos seres queridos sempre transtorna os sentimentos. Num primeiro momento são o choque, a surpresa e a apatia, o desencanto e uma dor intensa. Pois é, segundo a psiquiatria moderna, Regina, temos os conhecidos 5 estágios do luto. É a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Vamos ver um pouquinho mais de perto cada uma delas? Vamos lá então. Negação. Normalmente é a reação imediata à notícia da morte de alguém amado, e essa negação é rejeitar. Rejeitar o fato, não é? Isso. Verdade. A raiva. Nós temos sentimentos de raiva, de angústia, de desespero, de medo, de culpa e de frustração que se manifestam quando vem esta notícia, né, de morte. A psiquiatria colocou raiva. Eu até complementaria dizendo que talvez seja mais uma sensação de injustiça, entende? Que se aposta dos nossos sentimentos. Em terceiro, a barganha ou a negociação. Essa fase do luto se constitui por negociações. São aqueles acordos internos, ou com Deus, ou com divindades como santos, que a gente vai dizendo, se eu melhorar, eu prometo fazer isso, fazer aquilo. Isso, as promessas, né? Ou se a pessoa que a gente está, né, prestes a perder, se ela melhorar, então a gente faz essas... A quarta é inescapável, né? Aquela depressão. Essa, então, nós não precisamos dizer, porque depressão está presente em N situações da vida do homem moderno. Mas do luto, digamos, seria a depressão mor, não é isso? Isso. E depois a aceitação, por último. Muito embora a morte iminente, aquela que é esperada, nos abale menos do que aquela inesperada, no começo é sempre difícil assimilar a ausência da pessoa amada. A sensação do vácuo, do vazio, não é fácil realmente. E ainda segundo a psiquiatria, Regina, o luto, de forma geral, tem uma duração média de 3 meses, com sentimentos mais intensos que vão sendo amenizados com o tempo, mas geralmente decorre aí por volta de 1 ano para que nós percebamos o que realmente mudou na nossa vida, tanto emocional quanto de forma prática. Pois é, Paulo, podemos perceber que no processo do luto, a última fase, que é a da aceitação, portanto, quase que uma forma de entendimento de que a vida terrena tem fim e que isso é uma situação irrecorrível. Então, pondo-nos em contato prévio com as coisas do além-túmulo, o Espiritismo está nos pavimentando o caminho para esse entendimento, para essa aceitação, Sim. de forma que possamos encarar a morte com resignação sincera e, sobretudo, com serenidade. Muito bem. Vamos citar aqui a escritora norte-americana Judith Viorst, em seu livro Perdas Necessárias. Ela ressalta que a morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração, embora, e aqui vai uma percepção pessoal minha, a racionalidade nesse caso se veja superada pelo coração, isto é, pelos sentimentos, pelas emoções. Voltando a Judith, geralmente enquanto nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós, a emotividade, continua tentando arduamente negar o fato. A morte, em ocorrências trágicas, é das situações a mais dolorosa, notadamente se o enlutado se fixar na revolta e no desespero. Como eu disse, aquele sentimento de injustiça, por que aconteceu comigo? Se deixar conduzir por tais reações, a reorganização emocional de quem sofreu uma perda e o alívio da própria dor ficarão bem prejudicados. E também o psiquiatra inglês, o Colin Murray Parkhurst, de 79 anos, um dos mais respeitados estudiosos do luto no mundo, foi chamado pelo governo britânico a prestar assistência psicológica às vítimas do tsunami do Oceano Índico, ocorrido em dezembro de 2005, bem como também a parentes de vítimas dos atentados do 11 de setembro, lá de Nova York. E em uma entrevista à revista Veja, lá de 2007, ele falou sobre a dor de quem vai e a dor de quem fica e como lidar com ela. Pois é, das
13 questões, nós destacaremos apenas 3. Vou fazer então as 3 perguntas, Regina. O que se pode fazer para ajudar uma pessoa que perdeu alguém? Segundo o psiquiatra, Parks, ele diz: ficar próximo dela, abraçá-la, fazê-la sentir-se compreendida e segura. Ou seja, amai o próximo como a si mesmo. Esse ensinamento de Jesus. Cabe aí. Para ajudar essas pessoas, é preciso despertar a sua confiança e transmitir-lhes segurança para começar a falar e a pensar naquilo que as faz sentirem-se em perigo. Deixá-las expressar a sua tristeza também é muito importante. Os enlutados dizem que geralmente as famílias não os deixam chorar, que logo querem vê-los alegres o tempo todo. Pois então, vamos aí para a próxima pergunta do Parkers. Quem lida melhor com a morte, Regina, os homens ou as mulheres? Segundo ele, as mulheres, sem dúvida. Não é uma regra, é uma pesquisa. Elas conseguem expressar seu sofrimento mais facilmente. Uma vez vivenciado esse sentimento, elas podem tocar a vida para frente. Já os homens têm uma enorme dificuldade de mostrar sua fragilidade diante da morte. Por isso, têm mais dificuldades para continuar vivendo. Por fim, vamos encerrar aqui com o Parkers, mas deixo mais uma pergunta. O que se deve dizer a um conhecido que acaba de perder alguém? As pessoas enlutadas, em geral, têm um alto grau de sensibilidade a tudo o que não seja sincero. Elas percebem facilmente se alguém está fingindo tristeza ou dizendo uma palavra de conforto apenas porque foi induzido a fazê-lo. Por isso, o que quer que você diga nessa situação deve vir do coração, ou seja, aplicar a caridade com o próximo, sendo sincero, afetuoso, amigo. Também ensinamento de Jesus. Exatamente. As pessoas têm muito, digamos assim, socialmente uma necessidade de abrir a boca, de falar, de se expressar. E muitas vezes vem com uns chavões tão batidos, que parece que ele vai usar aquilo para as 500 mortes que ele enfrentou na vida. Talvez muitas vezes o silêncio, o olhar. O silêncio, o olhar, um abraço e até mesmo chorar junto, Porque se você se comove com a dor do Isto vai próximo, dizer para a pessoa que realmente você está sentindo, Mas vamos em frente. Sentir saudade é natural. E quem ama, Regina, sente saudades. Pois é, Paulo, o Evangelho do nosso Mestre amado, neste ponto, surge como um apoio importante do qual nos podemos servir. Entendermos e estarmos plenamente convencidos de que a vida continua no outro plano existencial é um tônico e, ao mesmo tempo, um calmante dos mais efetivos. Tal entendimento elimina as dores e as tristezas mais profundas, mais torturantes. E, embora não nos devolva o contato físico com os nossos amados, ou com aquele amado que se ausentou, mas nos traz esse lenitivo. Exatamente. O vazio que fica no lugar de quem se foi dói, isso é inegável. No entanto, as recordações não podem causar uma paralisia emocional no enlutado. Pelo contrário, temos que recordar das boas passagens, dos bons momentos. É o que fica, é o que aquele que se vai deixa aqui para nós. Então, diante de tal situação, o que a vida está nos solicitando? Desprendimento, amadurecimento, reflexões mais profundas sobre os reais valores da existência terrena. E nós vemos aqui que basearmos as nossas expectativas tão somente nos valores e vivências materiais vão acabar por nos deixar verdadeiramente órfãos quando perdermos nossos entes amados, pois que, perdendo o contato físico, então perdemos tudo? Ao contrário, estendendo o nosso entendimento a outras possibilidades, a possibilidade de continuarmos vivos numa outra dimensão, num outro plano, esta sensação de perda ameniza-se, inclusive passa a nos dar uma esperança também de um breve reencontro. Conforme ainda as considerações da Judith,
da psicóloga, apesar do intelecto, nossos sentimentos teimam em não aceitar o fato. E por quê? Porque dentre as várias razões em jogo, nos é insuportável a ideia do fim de tudo. E isso acontece quando nós apostamos todas as nossas fichas aqui, no plano, né? Na mesa de jogo material, em virtude de todos trazerem o conhecimento, ainda não tão claro para alguns, da sua própria imortalidade. Nós sabemos que o nosso eu faz parte de algo maior que nunca perecerá. Paulo, na pretensão de complementar as palavras do psiquiatra Parks e enfocando o aspecto espiritual da questão para que o enlutado preserve a sua integridade, é imprescindível não se deixar envolver em intermináveis questionamentos, como se pedisse contas a Deus. Pois é, nós podemos afirmar que existe aí, Regina, uma palavra-chave na sustentação dessa serenidade e equilíbrio. Serenidade e equilíbrio, duas palavras importantes diante da partida de um ente querido. Essa submissão ou a resignação que consiste na disposição de aceitarmos o inevitável. Além disso, devemos considerar que, acima dos desejos humanos, prevalece a soberana sabedoria e vontade de Deus, sempre oferecendo aos envolvidos, os que ficam e aos que retornam à pátria espiritual, as experiências de que mais necessitam para prosseguirem com seus projetos evolutivos. Sendo assim, no que consiste a contribuição da doutrina espírita? No ensino categórico de que não existe morte, essencialmente, haja vista ela não levar a criatura ao nada existencial. A morte não elimina a vida, e sim dilata-a. Ao abandonarmos o corpo físico, continuaremos com a mesma vida, porém de maneira ainda mais intensa e dinâmica, só que em outras dimensões. Uma vida exatamente, em muitas existências, através desse longo processo reencarnatório. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em seguidinha. A mansidão é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam a Cristo. Caibar Schutel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, então vamos dando sequência, Regina, aos nossos ouvintes, certamente muito deles já bastante atentos aí conosco, acompanhando de perto. E você falava então, desta uma vida em muitas existências, não é isso? Isso aí. E aí um espírito amigo argumenta: habitue-se, caro coração, a refletir a respeito da morte com serenidade e com confiança em Deus, porque você não ignora que, por mais que se aturda, desarvore ou se inconforme, essa é a única regra para a qual não se conhece exceção. Passaremos todos por esta porta, não é isso? Prepare-se então amando e trabalhando no bem grandioso, até que você um dia igualmente se transforme em ave libertadora da prisão-escola corporal. A morte tão somente revela a vida mais amplamente. E nós devemos pensar nisso, viu, Regina? Pois bem, Paulo, após Allan Kardec, o país da morte foi descortinado. Desbravada, várias de suas províncias foram mencionadas.
Habitantes de cada uma dessas províncias vêm descrever onde e como vivem, como foi o respectivo passamento e, não menos importante, relatam o que se faz necessário para bem cruzar a famosa passagem, informando que nenhuma moeda material será pedida. Nem apenas não será pedida ou valorizada, Regina, mas ao contrário, aos que detiveram muitas moedas materiais, muitos bens, posses, grandes fortunas, pois justamente esses terão suas ações terrenas mais cobradas lá no plano espiritual. Pois é, Paulo, em vez disso, valores imateriais, compreendendo virtudes e boas ações, serão a garantia de uma boa travessia em plena e justa conformidade com a máxima. O que temos, deixamos. O que somos, levamos. Repita. O que temos, deixamos. O que somos, levamos. E quantos de nós levamos tão pouco? Pois é, Paulo. Devemos ter em mente que tudo se encontra em contínua evolução. Dessa forma, por qual razão nós, filhos de Deus, não teríamos o mesmo privilégio de crescer também contínua e indefinidamente? Temos esse privilégio todos os dias, cada dia de nossa vida, desde que arregacemos as mangas, estudemos, trabalhemos, procuremos entender e conhecer um pouco mais a respeito da vida, da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos valores e dos que nos cercam, não é isso? A vivência, então, de uma religiosidade equilibrada vai nos permitir filtrar a própria dor, sustentando o devido respeito e consideração para os que se vão. Não apenas consideração e respeito, Paulo, mas a paz, a tranquilidade, tanto quanto humanamente nos seja possível internalizar. O sentimento de que a pessoa está despojando-se dos sofrimentos da carne, dirigindo-se para uma esfera mais iluminada e feliz. Mas, infelizmente, não é essa a atitude de muitos enlutados, confusos na administração dos próprios sentimentos, inseguros quanto às suas próprias concepções sobre a morte, a vida terrena e a vida após a nossa vida aqui, e não conseguem se desapegar ou não conseguem, melhor, se apegar a nada que lhes traga algum consolo e alívio. E o que verdadeiramente pode representar esse sofrimento tão intenso? Profundo amor pelo trespassado, por aquele que se vai? Olha, o Espírito Camilo, Regina, ele chama a nossa atenção para essa realidade, para essa incredulidade numa vida espiritual, não é mesmo? Sim, Paulo. Diz Camilo, muito embora a lágrima sentida ocupe o seu lugar, quando desses transes difíceis, faz-se necessário atentar para os excessos, que são sem dúvida expressões da mente bloqueada ou da alma emparedada em ignorância desarticuladora, impedindo-se de pensar mais alto. Pois é, mas se você imaginar que as pessoas que não creem, não é? Que estão totalmente aferradas, apegadas à vida terrena, realmente a morte acaba sendo tendo um efeito desarticulador. Ele realmente causa um colapso na vida da pessoa. E os excessos de sofrimento, dores e choros é quase que interminável, né? Chega ao absurdo, não é isso? E o Camilo diz mais. Há familiares que se desesperam de tal modo que mais parecem descarregar as cotas de remorsos para com os desencarnados do que propriamente a saudade e a ternura. Pois é, né? Há casos de tamanha revolta diante da lei que não tem exceção, que passam a acusar sem que se apercebam os que se foram como sendo responsáveis pelos seus sofrimentos. Olha, a que ponto chega o egoísmo humano, né? Você primeiro chora por muitas maldades que cometeu com aquele que se vai, ou até não maldades, mas as tantas coisas boas
que poderia ter feito e não fez. Então, esse primeiro remorso é que faz esse vale de lágrimas, né? Então, está mais ligado ao remorso do que propriamente à infelicidade de perder a pessoa. E de outras formas, né? Ele acaba jogando naquele que se vai a culpa por ter ido. Estou sofrendo porque você se foi. Pois é. E o Camilo diz ainda mais: há situações em que familiares e amigos, num processo inconsciente de autopiedade, valendo-se do passamento dos entes caros, a fim de exteriorizar a carência afetiva que os caracteriza. Pois é, né, Paulo? Tantos são os que têm uma vida isolada, árida, sofrida, deprimida e triste, que, sem se darem conta, acabam por usar os desencarnados como justificativa para suas infelicidades. E sem pensarem no ente querido, mas em si mesmos, prolongam o sofrimento, intencionando atrair para si as atenções e os cuidados gerais. É um ser altamente egoísta esses nossos parentes humanos, Regina. E nós estamos justamente aqui na doutrina para nos afastarmos um pouco desses sentimentos. E o Camilo continua, já que você fala dele, continua nos elucidando, aconselhando-nos a pararmos de pensar que, não obstante a morte, impõe essa amargura e essa dor, essas frustrações, essas lágrimas naqueles que ficam, nas lides da atividade carnal, vale então a pena estejamos vigilantes para que o egoísmo milenário não nos envolva os verdadeiros sentimentos. E ele aconselha: cultiva então o bom senso. Sofre, chora sem que o teu sofrimento perturbe os outros e sem que tuas lágrimas se ponham a serviço dos teus desejos íntimos de afago, por estares em situação emocional debilitada. Eu vejo que o Camilo não é da turma do mimimi. Ele vai na jugular, ele usa aquele aguilhão que tanto a Martinha gosta, né? de citar. Então ele diz mais: aprende a sofrer retirando o bom aproveitamento do padecer, amadurecendo, superando-te, para que as tuas provas ou expiações humanas de fato façam-te avançar para Deus e não te aguilhoem aos postes morais do indivíduo espiritualmente pigmeu. Pois é o bem e o mal sofrer, Paulo. É isto. E isso nos é ensinado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 18, pelo Espírito Lacordaire também, e nas instruções dos Espíritos. Exatamente. Olha só, esses amados desencarnados, ou esses espíritos, essa pleiade de espíritos que ajudou Kardec a escrever a doutrina espírita, eles vieram nos informar o que é a vida do outro lado e que a vida continua. Exatamente. Nós não morremos quando morremos aqui. Nós só trocamos de corpo, entre aspas. E há muitas provas, né? Muitos testemunhos, né? E aí pergunta ainda o Camilo: choras por teus mortos? Então, faze desse pranto um aceno de ternura e um bilhete de paz, onde tu diga aos amores desencarnados: até breve, que Deus te abençoe, ser querido. Uma das conclusões que tiramos dessas palavras do Camilo, como você já citou, Paulo, é que o egoísmo do enlutado pode potencializar a sua própria dor. E não podemos esquecer que também pode potencializar a dor daquele ente amado que partiu. Isso é verdade. Todavia, tendo por base as revelações que a doutrina espírita traz, podemos afirmar que, mantendo esse estado de ânimo, ele não se dá conta de que o desencarnado talvez esteja também sofrendo com a separação e com as mudanças que a morte representa para todos os envolvidos. Porque, queira ou não, né, por maior elevação que tenhamos conseguido aqui, há sempre um resquício mais ou menos forte do nosso apego ainda aos sentimentos, ao que deixamos aqui no planeta, não é isso? É isso aí. Então, Allan Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, ele questiona como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem, ou seja, como chegam
aos que partiram para o mundo espiritual essas nossas reações aqui após a morte? E os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Uma palavra citada aí que me chama a atenção é o irracional, Regina. Essa dor incessante e irracional que afeta penosamente quem fica. Veja que a doutrina, ela trabalha com essa fé racional. Então, ela te pede, ela te solicita, seja também racional. Tenha todas as suas virtudes, seus sentimentos, né? Todos os requisitos para ser um bom espírita. Mas a razão é essencial, né? Não há porquê esse estertor de dores, né, após a partida de um ente amado. Isso, e para os que ficam é importante a confiança em Deus e a fé no futuro. Uma postura duradoura de inconformismo diante da perda pode dificultar muito a caminhada do nosso ente querido, porque para quem desencarna, a morte traz um momento de temporária perturbação, uma certa agitação. Exatamente, e é comum o espírito recém-desencarnado passar algum tempo tateando entre o essencial e o efêmero, entre o espiritual e o material, como eu disse há pouco. Ele ainda está razoavelmente ligado à matéria e ele não sabe exatamente para onde deve seguir. Pois é, vai daí que os estudos da doutrina espírita têm esse condão que, através dos estudos e dos entendimentos acerca do mundo espiritual e dos seus processos de trânsito entre as esferas material e espiritual, podemos nos manter mais serenos e equilibrados para quando for chegado esse momento de transição que acontecerá para todos nós. Certamente. Bom, com os seus postulados, então, o Espiritismo proporciona o conforto e os devidos esclarecimentos diante de um momento tão difícil para todos. E quando efetivamente eles são interiorizados, a criatura dispõe da necessária calma, na certeza de que as separações são tão somente momentâneas. Obviamente que a pessoa sentirá a falta física do afeto daquele que se foi, porém não vai sentir aquela ausência total e absoluta. Assim, decorridos os momentos de maior tensão e de amargura, perfeitamente compreensíveis ao sentir saudades daqueles que se foram, torna-se imprescindível envolvê-los com as recordações alegres dos bons momentos de carinho, de trabalho e de amor que juntos viveram aqui na Terra. Descarta-se então desta forma qualquer revolta ou desespero pelo vazio que deixaram. Amigos, é importante então que nos esforcemos ao máximo para não transformar essa hora em um período de maior sofrimento para nós e principalmente para aqueles que passaram para o mundo espiritual. Dessa forma, é essencial o estudo da doutrina espírita para que, quando chegarmos a vivenciar momentos de separação e dor, nos colocarmos a serviço e, na medida do nosso alcance, passemos a auxiliar nossos entes queridos na transição da vida após a vida. Pois olha que bonito, passemos a auxiliar, ao invés de ficarmos aqui nos lamentando e nos fragilizando, né? Vitimizando. Olha só que atitude nobre, que boa virtude, né? Passarmos a auxiliar os entes que se foram. E na transição da vida após a vida. Olha a frase. Após a vida, pois é. Lembremos-nos então sempre dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, sempre citados aqui, agora na questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta dos Espíritos. Então, a vida do Espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, somos, portanto, seres imortais. Saibamos também que nenhuma separação é para sempre. Por fim,
a consciente aceitação de que nossa passagem aqui pelo mundo físico acontece para que tenhamos a oportunidade de intensificarmos e refinarmos as nossas potencialidades, ainda como seres imperfeitos, à procura das virtudes que nos aproximarão do nosso guia e modelo, o Divino Mestre Jesus. Sim, vão nos aproximar, embora estejamos um pouquinho distantes, viu, Regina? Vamos precisar de mais alguns milênios de reencarnação, mas estamos a caminho, né? E essa é, por exemplo, a percepção da escritora Lia Luft, a gaúcha, a respeito da morte. Ela, a morte, diz a Lia, é o olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, mas que pode nos revelar muitos segredos. Ela diz também que o maior deles há de ser a morte torna a vida tão importante. E continua, porque vamos morrer, precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho ou o amigo. É como diz a Martinha, né? Ela frisa sempre o hoje, o agora. E ali ainda fala mais, temos que ser decentes hoje, generosos hoje. Devíamos tentar ser felizes hoje. Pois é, Paulo, a morte não nos persegue, apenas espera, pois nós é que corremos para o colo dela. O modo como vamos chegar lá é algo que poderemos decidir em todos os anos de nosso tempo e de nossa vida. Pois é, somos mais que um corpo e mera ansiedade. Somos mistério, o que nos torna maiores do que pensamos ser, maiores do que os nossos medos, diz a Lia, e arremata. Se acreditarmos que viver é só comer, trabalhar, comprar e pagar contas, a morte da pessoa amada será desespero sem clemência. Precisamos nos conformar, acreditando que exista algo além desta vida. E ela continua dizendo, mas se tivermos alguma visão positiva do todo, do qual faz parte a indesejável, insondável, mas inevitável transformação na morte, depois de algum tempo, o amado que se foi acomoda-se de outro jeito em nós e continua parte de nossa realidade. Muito bonito, né? Acomoda-se de outro jeito em nós, fazendo parte da nossa vida, da nossa realidade aqui. Está transfigurado, mas continua existindo. Com o passar dos anos, dói menos. Disse-me um amigo que há 30 anos perdera uma filha ainda criança. Conheço um pouco a Senhora Morte. 2 vezes a bela dona me pegou duro, me jogou no chão. Foi-se a cada vez um pedaço importante de mim. A Lia se refere aos 2 maridos muito, muito amados por ela. Mas, como em certos animais, as partes perdidas se refizeram diferentes. Não me sinto mutilada, embora a cada dia sinta em mim aqueles espaços vazios que não voltarão a ser ocupados. Aprendi que a melhor homenagem que posso fazer a quem se foi é viver como ele gostaria que eu vivesse, bem, integralmente, saudavelmente, com alegrias possíveis e projetos até impossíveis. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Joana de Ângeles. Conversando sobre o Espiritismo. Muito bem, então, Regina, vamos dando continuidade. Estamos aproximadamente aí a meio do programa.
Mas é importante salientar que a experiência do luto é bastante particular e cada ser humano tem uma maneira peculiar de lidar com ele. As fases duram diferentes períodos de tempo, variando de pessoa para pessoa, em diferentes situações e em diferentes momentos da vida de cada um. Enfrentar o luto, encarar a perda, sentir um vazio, chorar e todos os outros sintomas elencados acima fazem parte, sim, do processo. Já a não aceitação e a revolta, embora sintomas naturais, precisam ser enfrentados com fé e resignação e com mais equilíbrio. O espírito Joana de Ângeles constata: a morte prematura de seres amados não tem caráter punitivo, como invariavelmente se pensa. Antes, significa prêmio aos que desencarnam e que se desincumbiram dos compromissos, merecendo o direito à liberdade do cárcere carnal. Eu lembro, viu, Regina, que eu tive um grande amigo no início da minha primeira fase de adulto jovem, que se tornou praticamente um irmão, mas muito precocemente, aos 50 anos, sofreu um ataque cardíaco fulminante, o primeiro e único, não houve jeito. E eu perdi esse irmão. Você pensava que tinha perdido naquela época. Muitas vezes me lamentei pensando, por que ele, tão jovem, se foi? Hoje eu entendo que já havia cumprido o que precisava, ainda restava lhe cumprir, porque era uma pessoa muito boa, realmente muito boa. Eu tento relembrar esses momentos e ver onde eu poderia assinalar alguns defeitos, alguns vícios, alguma maldade. Eu não encontro. E hoje eu me dou conta que por ele ter sido tão bom, foi-se tão cedo. Não é isso? Retornou à pátria espiritual. Exatamente. E aí, Paulo, naturalmente que a ausência física dos nossos amados produz dor, saudades, mas, no entanto, a compreensão de que eventualmente estejam próximos e felizes diminui essas emoções aflitivas, ampliando o afeto que mantém-se íntegro, ao lado da certeza de que haverá um reencontro duradouro e feliz. Por mais que, estudando a doutrina espírita, tenhamos esse entendimento sobre a imortalidade da alma e a experiência do desencarne, a dor daqueles que se despedem de um ante querido sempre é e será grande. É grande. Faz parte do invólucro que a nossa alma aqui adotou neste planeta, né? E por isso mesmo a vivência do luto ela é fundamental. Ela é importante para que possamos expressar os sentimentos, a saudade e as lembranças do ente querido, né? De forma a continuarmos a nossa vida entendendo o fenômeno da morte como esse processo natural, essa libertação para esses nossos entes queridos que se vão. O importante é ajudarmos a todos eles no momento da transição, vivenciando a dor de ambos os lados, mediante o nosso entendimento e da nossa atitude de fé e de solidariedade. A doutrina dos espíritos, amigos, essa bênção da espiritualidade superior em favor de toda a humanidade, esse consolador prometido e enviado pelo Cristo de Deus, veio a clarear a tormentosa questão da vida, da morte, da existência e da sobrevivência do espírito. Para a doutrina espírita, o problema maior que tem ocupado o pensamento humano em todos os tempos, o que se denomina morte, faz parte das leis naturais ou divinas, assim como o nascimento. Nascimento, morte, renascimento são transformações naturais da própria vida do espírito imortal, sujeito à evolução natural. E a morte é uma transformação, então, Regina. Transformação não é um fim. Por isso, para desmistificar a palavra morte, com sua conotação de fim, desaparecimento total, término, destruição, conotações milenárias que causam tantos sofrimentos, o Espiritismo prefere substituí-la por desencarnação, que é justamente a separação do espírito do seu suporte físico de carne.
Mas, como a vida do ser continua, já sabemos que morrer e renascer são apenas processos de ida e volta do espírito à sua pátria verdadeira. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 149, Kardec nos oferece uma pergunta para refletirmos, Regina. O que sucede à alma no instante da morte? E a resposta dos espíritos da codificação não poderia ser mais clara. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Pois é, em função da nossa necessidade de aperfeiçoamento, somos almas, isto é, espíritos encarnados e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Pois é, Paulo, sim. Devemos entender que os trabalhos não cessam nem aqui no plano material e nem no plano espiritual. Para quem está pensando que vai pegar umas férias, né, pode tirar o cavalinho da chuva, vai ter que trabalhar bastante por lá também, viu, Regina? Morrer, pois, é prosseguir vivendo em outra dimensão vibratória, com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual ampliada, com os amores, as alegrias, as saudades e também com as imperfeições que não conseguimos superar. Morte não é o sono eterno, mas sim a libertação do espírito enquanto não retorna à carne em nova e trabalhosa existência. Para a nova luz, a morte, longe de ser a porta para o nada, é a continuação da vida eterna. E em lugar dos fantasmas teológicos, dos dogmas, dos suplícios infernais, ela acena com a esperança que podemos todos cultivar sem qualquer medo. Pois é, a morte não existe, bem verdade, mas ocorre um fenômeno natural, uma transição que merece toda a nossa atenção. Em termos espíritas, precisamos entender o que significa nos prepararmos para uma boa morte. Boa morte. O fato de sermos espíritas também não nos credencia uma transição mais tranquila, e sim o uso desse conhecimento libertador na promoção do homem de bem que necessita renascer em nós em cada reencarnação. Algumas igrejas católicas têm a sua denominação como Nossa Senhora da Boa Morte ou ainda Nosso Senhor do Bom Fim, resgatando a antiga preocupação do ser humano com morrer bem. Morrer bem para a sabedoria popular indica aquele morrer dormindo ou de forma imediata, rechaçando a morte lenta e com sofrimento. Mas na lógica espírita, de forma inversa, os ensinos dos espíritos nos dizem, nos alertam que o sofrimento traz a reflexão e que essa reflexão auxilia o processo de desligamento. Tantas vezes aqui já falamos, né, que tanto se aprende aqui nesta terra através da dor, não é, Regina? Pois é, a mesma Igreja Católica do Bom Fim tem como um dos seus sacramentos a extrema unção ou a unção dos enfermos, conferindo às pessoas que estão em estado grave de doença, buscando aliviá-lo e prepará-lo para a transição. Veja bem, os egípcios enchiam as tumbas de riquezas e alimentos para atender ao morto do outro lado da existência terrena. No campo da medicina, atualmente se discute a humanização do momento do desencarne com cuidados paliativos a enfermos já sem possibilidades terapêuticas. José Paulo, percebe-se que o fenômeno da morte é complexo e passar por ele com sucesso provém de vários fatores anteriores a esse momento fatídico. Assim como planejamos a nossa reencarnação, com o auxílio dos nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, a nossa vida como encarnados demanda um plano de morte, preparando-nos para esse momento e que vai muito mais além das preocupações materiais, como as questões de herança, doações de órgãos, custas ou tipos de jazigo. Na doutrina espírita, a discussão do bom desenlace se apresenta na literatura mediúnica, como uma relação direta com a conduta na vida encarnada, com o desapego do espírito. Palavra-chave, hein? Esse desapego, Regina. E como dito ainda no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, por Chico Xavier, abre aspas,
Morrer é mais fácil do que nascer, desmistificando o temor pela morte, mas revelando também, a mesma obra, que grande parte dos nossos sofrimentos no desencarne são derivados da decepção pelos avanços não obtidos no processo da encarnação. E aí está explícita a receita. Morrerá bem aquele que viveu bem, devotado à sua reforma íntima, às boas condutas, ao auxílio ao próximo, fazendo caridades e principalmente tendo fé em Jesus, em Deus nosso Pai, e estudando o Evangelho, servindo-se dele para redirecionar a sua vida numa direção mais amorosa, afastando-se do egoísmo. Pois é, redirecionar sua vida, exatamente, nessa direção mais amorosa. Mas é isso aí mesmo, Regina. A morte, para nós espíritas, é um fenômeno natural, que não o desejamos, mas que o compreendemos, e apesar dessa compreensão, não estamos livres da perturbação natural da transição. Nem poderia ser diferente, né? Passamos num estado, digamos assim, analogicamente, de um estado sólido para um estado gasoso, não é isso? Então nós temos credenciais de uma boa morte, dado que esta se vincula ao aspecto moral, como ilustrado no trecho da obra Voltei, do irmão Jacó, por Chico Xavier, que narra a volta do operoso trabalhador espírita. Diz lá a obra, abre aspas, quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil abandonar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne, e se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e às comodidades dos sentidos corporais, vai se demorar muito preso ao mesmo campo de luta em que se esteve vestido pela carne, que se decompõe e desaparece. Assim, concluo eu que o corpo se esgota e deixa de funcionar, Regina, mas o espírito que o utilizava permanece às voltas com o ambiente em que habitava quando encarnado. Afastar-se das coisas do mundo material pode levar mais tempo, quanto mais apegado a ele a alma tem estado neste período de vivência terrena. Pois é, Paulo, seria ilusório acharmos que a boa morte seria um privilégio nosso, só por sermos espíritas ou termos o conhecimento espírita. Isso. A vinculação com a conduta terrena é límpida no processo de preparação para uma boa morte. Da mesma forma, a doutrina espírita aponta a inexistência de santificações no momento da partida e indica, assim, o fim de um ciclo reencarnatório no qual continuamos sendo nós mesmos, apenas que concluintes de uma etapa importante e nos reajustando a uma nova realidade, mais uma vez retornando à vida espiritual. Exatamente. Por mais que nos elevemos aqui, por mais que atinjamos boas virtudes, por mais que façamos bem ao próximo, ninguém se iluda, ninguém sai daqui já santo. E ainda teremos muitos tickets de viagem entre lá e cá, não é isso, Regina? Sim. E sobre essa questão, merece um destaque também as palavras de Emmanuel na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier. Diz Emmanuel: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Pois é, o conhecimento a respeito do que existe além da matéria, Regina, pode nos oferecer, sem dúvida nenhuma, maior compreensão e serenidade diante desse momento de passagem, pelo qual teremos que vivenciar cedo ou tarde.
Mas vejamos o que nos diz Kardec no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 4, Temor da Morte. Diz Kardec, para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como é realmente, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. Isso dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Pois é, o Kardec ainda nos alerta dizendo que, para aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material tem mais importância que a espiritual. O homem que se apega às aparências só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está ali, na alma. Por esse ponto de vista, se o corpo morre, tudo está perdido. E o ser humano então se desespera. Então, prezados ouvintes, temos que os inimigos continuaram inimigos. Nós continuaremos com a nossa bagagem de imperfeições e apenas desceremos do trem para nos prepararmos para um novo estágio da nossa nova existência. Como toda transição, essa é a mais complicada que enfrentaremos. Emmanuel, na obra Justiça Divina, nos concita a um chamado importante, pois nos diz que a visão espiritual, após a morte, nós nos encontraremos com nós mesmos. Pois se queres conhecer o lugar que te espera, depois da morte, examina o que fazes contigo agora, nas horas livres de que dispõe nesta encarnação. Pois é, nossas ações terrenas nos serão apresentadas por nossas próprias consciências, também e ainda aqui em nossa estada terrena. O Espiritismo apenas adianta-se em nos apresentar a nós mesmos a fim de que já possamos ir antecipando correções nesse rumo antes do momento de transição. Gostei dessa tua sacada aí, que o Espiritismo ele adianta-se em nos apresentar a nós mesmos. Muito boa, Regina, muito boa. Assim, um preparo para a boa morte, Paulo, não implica em negar esse fenômeno ou ainda colocá-lo no centro das nossas preocupações. A minha preocupação é com o nosso bloquinho, Lady Regina. Eu vou dar uma parada agora. Voltamos então para o nosso último bloco. É rapidinho. Para atingir o sagrado objetivo da luz e da verdade, é necessário viver com o Mestre as inolvidáveis lições de seu Evangelho, de amor e paz, de sacrifício e conversão. Allan Kardec é o missionário sublime que revela e prepara. Jesus é o Mestre Supremo que renova e ilumina. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, Regina, pois muito bem, vamos dar então sequência ao nosso último bloco. Eu tenho a dizer a você que, embora a gente tenha feito toda a coletânea para esse texto, incluindo aqui as nossas observações pessoais, o importante, a grande sacada é que, assim como na doutrina, quanto mais a gente lê, mais os flashes vão aparecendo, mais a gente vai intensificando o conhecimento e o aprendizado. E devo dizer que, se já gostei do script do programa, estou gostando ainda mais agora, quando ele está indo ao ar. Espero também que nossos ouvintes estejam curtindo entre os dois mundos essas argumentações, claro, pois é. Mas eu vou pedir para você repetir tua última fala. Bom, então vou repetir aqui, Paulo. Assim, um preparo para a boa morte não implica em negar esse fenômeno ou ainda colocá-lo no centro de nossas preocupações. Faz-se necessário enxergá-lo como uma ocorrência inflexível da vida,
uma transição de planos que já enfrentamos outras vezes e que está subordinado estritamente à nossa conduta terrena, na construção da reforma íntima e na superação das diferenças do nosso passado reencarnatório. A prática do bem e uma consciência limpa são o que maior influência, exercem no nosso desenlace para a pátria-mãe. Exato. Vivemos a nossa vida com trabalho e alegria, amando e sendo amados, sem esquecer que um dia retornaremos a essa pátria espiritual que, longe de ser um céu ou ser um inferno, é uma nova etapa da existência na vida que continua. A grande parte desse céu ou inferno que vivenciamos aqui, Regina, cabe a nossa própria responsabilidade com nossas ações, não é isso? É isso aí, o nosso livre-arbítrio. Sempre há uma consequência. Sim. Teremos a nossa transição, encontraremos os que nos precederam e teremos uma boa morte, sorridentes se tivermos uma boa vida, fazendo o nosso próximo sorrir. Caridade. A morte é a própria vida numa nova edição. E já dito por Chico Xavier, a morte é a mudança completa de casa sem a mudança essencial da pessoa. Ou uma mudança de roupa, digamos assim, uma mudança total de roupa. Como vimos então, a morte do corpo não representa o fim da vida. O espírito continua a sua caminhada no plano espiritual, aguardando, trabalhando e planejando a oportunidade de reencarnar e de se aprimorar. Até porque o nosso objetivo é a evolução espiritual. Exatamente. Essas informações são indispensáveis para que possamos encarar a morte com outros olhos, com vistas na eternidade do espírito. Ela é apenas o encerramento de um ciclo de uma existência corpórea do espírito na Terra. Essa etapa, por sua vez, precisa ser bem aproveitada e vivida respeitando a moral do Evangelho. Afinal, o espírito carrega toda a bagagem de suas ações, mesmo após o desencarne. Nos desapegarmos das coisas materiais. Esta é a grande lição, né? Enquanto encarnados, todos os dias temos pequenas provas de desapego da vida material. Podemos fazer esse exercício preparatório para essa grande jornada. Exercitemos então essa capacidade, pois nem sempre nos damos conta dessas atrações. Por exemplo, um carro que nos remete boas lembranças, mas que precisamos vender. Uma roupa que já está rasgada é o emprego onde firmarmos boas amizades, mas que precisamos deixar. Pois é, a nossa partida é o grande passo, a grande suprema prova de desprendimento, seja das coisas materiais, seja desses nossos amigos, familiares, lugares, vivências, do carro, da roupa, etc. Exato. Então, vamos nos preparar para essas mudanças, para que não tenhamos momentos de muita aflição e de perturbações. Pois é, o verdadeiro lar é o espiritual. Vamos apenas mudar de endereço. Pois é, nós aqui estamos, Regina, de passagem, como forma de aprimoramento, de resgate, ao mesmo tempo em que reforçamos os nossos laços de amizade e de amor com aqueles que convivemos ou apagando antigas rusgas, né, que tivemos com alguém com quem dividimos a existência terrena anterior. E confiamos sobretudo na providência divina, esta que a todos ampara, pois o Criador não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem. Todos vivem. Faremos agora então nossas considerações finais. Vamos lá. Do livro A Gênese de Allan Kardec, temos no capítulo 1, item 62, a seguinte analogia, que explica de modo bem simples a relação entre a vida material e a espiritual. Parte para destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Prestem atenção nessa analogia, que ela é simples, mas muito elucidativa, né? Partiu então para um destino ao longe, um navio carregado de imigrantes. Esse navio leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam em terra firme, acenando, dando o adeus. Veio-se a saber depois que esse navio naufragou.
nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram, e o luto, então, penetra em todas as famílias que ficaram em terra firme. Entretanto, a embarcação inteira, sem faltar um único homem, foi parar em uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver felizes, sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Regina, esta ilha desconhecida, eu tenho a desconfiança que é exatamente o plano espiritual. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra e lá encontra são e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com rapidez do relâmpago. De novo, eu tive outro insight. Esse outro navio, Regina, devem ser os espíritos que nos vêm falar sobre a vida na esfera espiritual. E os náufragos simbolizam esses espíritos ditos desencarnados. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos, os nossos amores, e rendem graças a Deus. Claro. Não estão perdidos. Não estão mortos, né? Não podem ver-se uns aos outros, pois que a intangibilidade entre os dois mundos se verifica, não é isso? mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto e assim a alegria substitui a tristeza. Ou seja, eles correspondem-se, falam-se entre si, mantêm contato através dos médiuns. Tal a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo antes e depois da revelação moderna. A primeira imagem, o desaparecimento físico dos passageiros do navio, é a de que tudo acabou, que a vida deixou de existir. Já a segunda imagem, a do segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Pois é, deixa então de existir a dúvida sobre a sorte deles e também a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Mas outros resultados fecundam ainda essa revelação, achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas. Permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava este mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a própria humanidade em estado espiritual que vem conversar com a humanidade em estado corporal e dizer-lhe: nós existimos, logo o nada não existe. Essa humanidade espiritual ainda vem nos dizer: eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada víeis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para além do túmulo um esplêndido horizonte. Não sabíeis porque sofreis na terra. Agora no sofrimento vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres aquém e além do túmulo. Pois é o reino da caridade, Regina, sob a divisa um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizeis eterno adeus aos que vos são caros. Dizias, agora dize-lhes, até breve.
Tais, em resumo, são os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, veio levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e veio imprimir também a todas as coisas uma razão de ser. Os bons frutos que o homem saboreará na terra, pela transformação que estas novas crenças farão brotar no caráter do novo homem, no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, porá fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, preparando o reino do bem, que é o reino de Deus, anunciado pelo Mestre Jesus Cristo. Assim, diante dos que partiram na direção da morte, assumamos o compromisso de nos prepararmos para o reencontro com eles na vida espiritual. Prossigamos essa jornada na Terra sem adiar as realizações superiores que nos competem, pois elas serão valiosas quando fizermos a grande viagem, rumo à madrugada clarificadora da eternidade, e que esse dia não nos surpreenda em demasia, que estejamos com a mala da vida pronta para ser fechada, com a bagagem espiritual toda bem acondicionada. Que esse dia não nos seja de surpresa, senão porque, fechando os olhos da carne com os do espírito, veremos nossos amores de pé, de braços e sorrisos abertos, nos recepcionando. Estejamos prontos, então, para o grande dia, a cada dia. Muito bem. Damos por encerrado, então, o nosso tema da noite, Regina. Passamos agora justamente nossas palavras de luz. Vamos a eles. E voltamos logo em seguidinha para as despedidas. Resguarda-te em paz e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Joana de Ângeles. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Escritura individual. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houveram semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência afora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento nesse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem.
no minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da Escritura, grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Muito bem, então, Regina, ouvintes, estamos no bloco das despedidas, agradecendo a companhia de todos que nos acompanharam até este momento. Esperamos sinceramente que o tema tenha sido abordado a contento, trazendo elucidações, trazendo a possibilidade de que todos que estiveram aqui conosco hoje possam utilizar essas argumentações e fazer umas reflexões, né? Mais aprofundadas a respeito do tema e de como já encararam a morte de alguns parentes no passado e como, a partir de agora, poderão reciclar esse tipo de comportamento diante do que é inevitável, afinal de contas, não é isso? É isso aí. Também quero agradecer a presença de todos aqui neste programa maravilhoso Entre os Dois Mundos, e agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais que estiveram fortemente presentes conosco. Muito bem. Também quero convidar todos para às 21 horas no Evangelho no Lar online. Muito bem. Que coloquem a sua garrafinha de água para a magnetização da água pelos benfeitores espirituais. Muito obrigado e até quinta-feira que vem. Ok. Faremos agora nossa prece de encerramento e aguardaremos às 21 horas para dar início então ao nosso Evangelho no Lar. Boa noite a todos. Prece de encerramento. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além de nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos, que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade
não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio enregelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se, infinito, o caminho do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, à construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa, e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja, Emmanuel.